tudo bem com vocês? Nessa semana eu participei de uma conversa na internet com duas pessoas muito queridas, o Luiz Fernando Carvalho e o Giovanni Catenacci, sobre a trajetória da vida e a teologia e a espiritualidade. E um dos pontos da conversa foi sobre o teólogo Rubem Alves. Então eu resolvi, depois dessa conversa, compartilhar com vocês pequenas coisas sobre personalidades entre teólogos e teólogas que marcaram a minha vida, marcaram a minha trajetória, formação e o meu trabalho, especialmente a ideia do princípio pluralista que eu tenho enfatizado nos últimos anos. Vou começar por Rubem Alves. Vocês conhecem o Rubem Alves, certo? Então, eu tinha 20 anos, quando eu li pela primeira vez o Rubem Alves. E foi esse livro aqui, Protestantismo e Repressão. Olha o nome, né? Bem provocativo. Depois esse livro foi publicado novamente com o título Religião e Repressão. Quando eu li esse livro, minha cabeça, minha vida, meus valores mudaram significativamente, né? A gente sempre vive processos repressivos dentro das igrejas evangélicas. Vocês sabem, vocês conhecem, podem aí contar histórias, né? E tantas coisas. Aqui, nessa obra do Rubem Alves, que foi um divisor de águas para mim, eu compreendi melhor como que se dá a dinâmica das igrejas evangélicas e da religião, em certo sentido, assim. E foi muito interessante, por exemplo, a dialética entre o eclesial e o eclesiástico, não é? Essa é uma contribuição do Rubem Alves muito significativa. O eclesial é o lado onde se dão as formas mais livres, mais espontâneas, não é? Menos formais, da vivência da fé. A eclesialidade, né? das igrejas. Do outro lado, a dimensão eclesiástica, mais formal, mais institucional, mais pautada em regras e comportamentos mais formais. A gente vive nessa dinâmica, né? Nessa linha que divide o eclesial e o eclesiástico. E foi muito importante para mim entrar nesse mundo que o Rubem Alves nos apresentava. Ele falava as coisas que eu sentia e que eu queria dizer, mas não encontrava as palavras. Então ele foi muito importante para mim. E na sequência de Protestantismo e Repressão, nós lemos, eu, meus amigos, né, naquela época havia uma comunidade teológica assim, muito unida, esse livro aqui, Dogmatismo e Tolerância. Ele é belíssimo. É um pouco uma versão assim, talvez mais popular, mais simplificada de Protestantismo e Repressão. Eu tinha 20 anos, minha cabeça estava a mil, né? Meus pensamentos, e me ajudou muito. Olha, o título já diz dogmatismo. Tolerância, justamente a tolerância que precisamos nos dias de hoje, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, tão fechado, né? Tão dogmático nesse sentido. Depois, na sequência, foi este livro aqui, do Rubem Alves. Uma trilogia, vamos chamar assim, muito significativa para mim. Esse se chama Variações sobre a Vida e a Morte. Conhece? Claro, eu também depois li outras coisas do Rubem Alves, mas eu quero dizer que, sobretudo esses dois últimos, me chamaram a atenção muitíssimo para a necessidade de nós considerarmos as coisas simples do cotidiano como elemento de valor teológico. Fazemos a teologia muito nos conceitos, nas ideias, né? Aqui não, Rubem Alves mostra que é a partir do cotidiano, a partir da beleza, mas também das dificuldades do cotidiano, das dores deste mundo, né? É que nós devemos fazer a teologia, a reflexão teológica. E ele aponta para a dimensão lúdica, a imaginativa, não é? Essa perspectiva que procura se afastar daquela prisão da lógica racionalista que está tão presente na vida das igrejas, na religião, mas também no pensar teológico, não é? Rubem Alves marcou muito a minha vida e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Ele tem sido muito estudado nos últimos anos,
Há muitas teses de doutorado sobre ele, também novas publicações, eu mesmo participei de alguns projetos muito interessantes e recentemente foi criada a Associação Brasileira de Estudos sobre Rubem Alves, cujo presidente é o pastor e professor Edson Fernando, aliás, pessoa muito amiga e querida. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho dessa associação. Ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. A cada vídeo eu vou compartilhar uma dessas pessoas que ao longo de tantos anos marcaram a minha vida. Esses livros eu li há quase 40 anos atrás, mas eles são muito vivos para mim. E o pensamento teológico do Rubem Alves me ajuda muito na ideia do princípio pluralista que eu tenho trabalhado agora. Por quê? Justamente porque mostra esse outro lado, mostra uma outra perspectiva, valoriza o cotidiano, valoriza a dimensão imaginativa e lúdica. E por isso que a teologia às vezes fracassa, porque não leva em consideração essas condições humanas tão importantes. E, sobretudo, a crítica, a idolatria, né? Seja de instituições, seja de pessoas. Ok? Então aguardem o próximo vídeo que nós vamos falar de um outro teólogo, muito conhecido também de vocês. Um forte abraço!